Os caras estão tendo que admitir porque o Fernando Diniz calou a imprensa e de uma vez por todas eles têm que respeitar o nosso Vascão. Eu vou trazer aqui para você nesse Boa Noite Gigante, neste último vídeo da segunda-feira, tudo que vem acontecendo dentro do nosso Vascão. A imprensa hoje que se posiciona completamente favorável ao nosso Cruz Maltino e rasga elogios ao gigante da colina. Além disso, falar também sobre o técnico Fernando Diniz, os próximos passos do nosso Cruz Maltino e muitas outras novidades aqui nesse Boa Noite Gigante que chega para você na noite desta sua segunda-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo e deixar vocês aí muito bem por dentro do nosso Vasco, se inscreva, amigo, curta esse vídeo, compartilhe o nosso canal, venha fazer parte da nossa família. A sua participação aqui é de suma importância para o crescimento do nosso trabalho. Então, vamos juntos, né? Fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos embora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, do nosso Cruz Maltino. Quero começar aqui primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, falando sobre essa semana do nosso Cruz Maltino. Ontem que o Vasco da Gama enfrentou Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Hoje, segunda-feira, o elenco Cruz Maltino recebeu folga e também amanhã, na terça, o elenco também receberá mais um dia de folga, ou seja, o técnico Fernando Diniz deu 2 dias de folga para o elenco Cruz Maltino, que se representa na quarta-feira pela parte de manhã, para focar na partida contra o São Paulo neste próximo domingo, né? Então, o elenco Cruz Maltino volta quarta, terá quinta, sexta e sábado, 4 dias cheios de treino, olhando para esse jogo contra o São Paulo, válido pela 31ª rodada do Brasileirão. Vasco da Gama, que tem a possibilidade de chegar à sua 5ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro, caso vença o São Paulo neste próximo domingo, né? São Paulo que o Vasco venceu no primeiro turno pelo placar de 3-1. À época tinha como técnico Luiz Ubeldia e domingo na beirada de campo São Paulo terá o Crespo como seu treinador. Inclusive falando até em Luiz Ubeldia, São Paulo, o São Paulo, Clube Paulista, foi a primeira vítima do Vasco desta temporada de 2025 a jogar contra o Cruz Maltino, perder para o Vasco e logo em seguida ter o seu treinador demitido. Assim como aconteceu com o São Paulo, demitindo o Luiz Ubeldia, aconteceu também com o Santos, demitindo o auxiliar do Tite, o Kleber, e também agora, neste último domingo, ontem, contra a equipe do Red Bull Bragantino, após a derrota para o Vasco da Gama, o Clube Paulista demitiu o técnico Fernando Seabra, né? Ou seja, o Vasco colecionando vítimas de demissões durante esta temporada. Nos últimos 12 jogos, o nosso Cruz Maltino tem 7 vitórias, 4 empates, apenas 1 derrota, 24 gols feitos, 13 gols sofridos, 3 jogos seguidos, inclusive, sem sofrer gols. Um Vasco que pós-Copa do Mundo de Clubes tem um desempenho impressionante. É o clube que, nesse momento, está classificado para as semifinais da Copa do Brasil, é um clube do G8 do Brasileirão, é um clube que é o líder do retorno do Campeonato Brasileiro, é o 4º melhor ataque do Campeonato Brasileiro, inclusive, é o melhor time e momento do clube desde 2012. É inegável que hoje a gente olha para o Vasco e vê um time, que hoje a gente olha para o Vasco da Gama e tem orgulho de torcer por esse clube. E automaticamente, diante disso, amigo, a mídia está se rendendo ao Vasco da Gama e não tem, de fato, o que fazer. O jornalista Rodrigo Coutinho, do Sport TV, falou exatamente sobre o retorno impressionante do Vasco no Campeonato Brasileiro. Se liga só.
a gente exaltar o que o Vasco está fazendo no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem hoje a mesma pontuação de Palmeiras e Mirassol, 23 pontos em 10 rodadas do segundo turno. É o melhor ataque se a gente contabilizar só o segundo turno. E é impressionante para mim aquele time que a gente falava há 3 meses atrás, totalmente inconstante, cheio de incertezas, lutando sim para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro, que naquela altura era essa a realidade, está fazendo o que está fazendo agora. Acho que é um somatório de coisas. Primeiro, a diretoria conseguiu fazer com que salários não se atrasem, pelo menos a gente não tem informação sobre isso. O Admar que chegou para compor a diretoria, acho que deu um novo gás para o Vasco no mercado. O mercado que o Vasco fez no meio de ano, o mercado de quem conhece, sabe que jogadores que não estavam tão bem num outro contexto poderiam chegar ao clube e render muito bem, somar como tem acontecido com Cuesta, Robert Renan, o próprio Cauã, que estava na Série B com o América Mineiro. Andrés Gomes. Matheus França, que entrou muito bem no jogo. A própria volta do Barros, né? Perfeito. Então, uma contratação a volta do Barros. E, assim, é claro, o trabalho. Bom, amigo vascaíno, como vocês viram aí, o Rodrigo Coutinho no programa Seleção Sport TV, rasgando elogios, né, ao nosso Cruz Maltino. E foi assim durante toda essa segunda-feira, a imprensa rasgando elogios ao nosso Vascão. Assim como o Rodrigo Coutinho, o Felipe Melo, ontem, logo após a partida, num programa também do mesmo Sport TV do Grupo Globo, falando sobre o técnico Fernando Diniz, esse grande momento que o Vasco da Gama vive dentro das 4 linhas. Sem dúvida, eu vou trazer aqui a vocês as palavras do Felipe Melo falando sobre o nosso Vasco. Se liga só. Também tem que estar ladeira abaixo, né? Agora, o Diniz tem alegado nas entrevistas... E não estava no banco hoje. Né? Que o Vasco já vinha jogando bem e o resultado não estava aparecendo, assim, que aí as coisas foram evoluindo e hoje o Vasco ali, rendimento com resultado. Eu concordo com ele, cara. Eu concordo também, o Diniz... Eu fico, de certa forma, contente, porque lá no início eu falei que assim, o trabalho de Diniz demanda tempo. O Diniz é um cara muito sábio, ele e o staff dele são pessoas que são capacitadas e que iriam fazer o Vasco jogar. Eu falei isso quando o Vasco estava perdendo ainda, tem que ter paciência, calma, e hoje está colhendo os frutos. O Diniz é um cara que trabalha muito, quando eu falo Diniz, né, o Diniz e seu staff, eles trabalham demais, por isso demanda tempo, por isso uma hora vai acontecer. O Vasco está colhendo frutos de muito, muito trabalho. Agora, o torcedor, aquela paciência que eu pedi para o torcedor do Vasco no início, quando estava naquele momento ruim, agora é continuar torcendo para o Vasco, mas entender que o Vasco já não briga mais por rebaixamento. O Vasco está brigando pela Libertadores. Virou a página total. Virou a página total. Agora tem uma semifinal de Copa do Brasil que tudo pode acontecer. É um clássico. Né? Pode vencer posteriormente a Copa do Brasil, também pode ser eliminado também. E isso não vai jogar por água abaixo aquilo que estão fazendo, pelo menos até agora. Esse Vasco, o que o Diniz, com o Gustavo está fazendo com esse Vasco, então é digno de muito aplauso, mas eu tenho propriedade de falar, é muito trabalho, demanda tempo, sem dúvida alguma. Oi, que facilidade, né? Agora, que isso, cara? Eu não fui lateral, mas... Amigo vascaíno, é de fato muito bom ver isso daí. Uma imprensa que tanto bateu, uma imprensa que tanto criticou, uma imprensa que sempre desmerece o nosso Vasco da Gama, tendo que reconhecer esse momento que o nosso Cruz Maltino vive. E além do Felipe Melo, além do Rodrigo Coutinho, teve também o Thiago Asmar, o pilhado do Jovem Pan, da Jovem Pan, também falando muito sobre o nosso Vasco. Se liga só, pilhado que é flamenguista e não tem pra onde correr que elogiar o nosso Vasco. Olha aí. O Fernando Diniz faz com o Vasco, ele tá reerguendo um gigante. Eu vou dizer que o Vasco vai disputar títulos? Ainda não. Não sou hipócrita, não sou mentiroso. Agora, tem que ser falado que o Vasco é o melhor time do brasileiro nas últimas 6 rodadas, pô. Nas últimas 6 rodadas, um time que estava lá embaixo, na zona do rebaixamento, brigando contra a zona do rebaixamento, ele tem os melhores resultados das últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. São 4 vitórias seguidas. 6 vitórias nos últimos 7 jogos. Tem que ser muito valorizado o que está fazendo o Fernando Diniz. Já botou o PH
na seleção brasileira, que é o lateral do Vasco. Vai botar em breve o Ryan com um nome cogitado para a seleção brasileira, não sei se para uma Copa do Mundo, mas talvez depois, porque é um jovem talento que cresceu muito com o Fernando Diniz. E é um Vasco que joga futebol. A principal característica dos times do Fernando Diniz não é aquele Vasco que fica buscando só um lance, só um gol para definir aí uma vitória ou um empate. Tem que ser muito elogiado. E para mim, tem sacanagem com o Fernando Diniz. Ele tem que ser muito elogiado pelo momento atual. E ele não é. As pessoas deixam passar, falam um pouquinho aqui, fazem uma observação e é foda o trabalho do Diniz no Vasco. Hoje é o melhor treinador de um técnico no Brasileirão. Hoje, se ele ressuscita um time como o Vasco do nada, nesse atual momento, no atual momento, pega aí um recorte dos últimos 10 jogos. Para mim, o Fernando Diniz é o melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 10 jogos, antes que algum covarde faça esse corte pro campeonato inteiro. Porque ele faz o Vasco jogar, ele faz o Vasco vencer, ele faz o Vasco fazer gol, pô. Esse Vasco tá fazendo muito gol. Eu até vou pedir pro Kaique para me mandar aqui o número de gols do Vasco desde que o Fernando Diniz chegou, porque até pouco tempo era o time com mais gols no Campeonato Brasileiro desde a chegada do Fernando Diniz. Então, é pouco falado porque o Vasco não tá brigando por título, porque o Vasco não tá lá entre os líderes do campeonato, porque o Vasco vem de má fases. Em 21 jogos, tá aí o número. São 52 gols. Tá com medo? Do Vasco. Tá com medo? Tá com medo? Do que, ô animal? Tá com medo? Medo do que, animal? Antes que alguém venha falar que eu falei que desses 10 jogos. Não, mas é claro. Porque aí vão falar, pô, o cara é o melhor técnico do brasileiro. Hoje ele é melhor que o Felipe Luiz? Hoje no atual momento no Campeonato Brasileiro pô. Tá, beleza. O time que ele tem na mão. Fica em oitavo e me dá o segundo. Porque a gente tem que colocar os dois times. Olha o time que ele tem na mão e olha o time que o Felipe Luiz tem na mão. O cara em 31 jogos, eu falei 21, ele tem 52 gols, porra. Nos últimos 7 jogos ele tem 6 vitórias. Com um time, vamos lembrar aqui, que tava na zona do rebaixamento. Eu acho, não sei se você concorda, que o Fernando Diniz, ele é muito menos elogiado do que ele merece quando ele tá bem, porra. Amigo, é desse jeito, é assim, é o Vasco, atura ou surta, amigo. Os caras estão tendo que admitir, o Diniz mudou tudo, é o Vascão jogando fino da bola. E se antes duvidavam, agora tem que aplaudir. Bom, amigo, eu fico por aqui, esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa segunda-feira, e amanhã às 7 horas em ponto eu tô aqui de manhã para falar ainda mais sobre o nosso Vascão para você. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva, ajude o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!